ser gospel, não é dizer ser gospel, é viver ser gospel, não é estar, ser gospel é conquistar. Ser gospel não é dizer ser gospel, é viver ser gospel, não é estar, ser gospel é conquistar. Olá, seja muito bem-vindo ao Ser Gospel TV dessa tarde. É sempre muito bom poder estar aqui juntinhos, não é verdade? Pode chamar todo mundo para a sala, você já sabe, né? Esse é um programa para toda a família. Vai lá, chama papai, mamãe, titia, vovó, todo mundo pode participar. E hoje nós temos um programa muito especial. Você tem que ficar ligadinho aí até o final, hein? É, nós temos um super bate-papo com Davi Sasser. Também temos a cobertura da abertura do Congresso Aleph. É um evento super importante aqui na nossa cidade. E aqui nos nossos estúdios, convidados super especiais. O pastor Júnior Firmino, seja muito bem-vindo, pastor. Uma honra estar aqui, uma bênção estar com vocês aqui. Muito bom recebê-lo essa tarde. E aqui, nós temos aqui levitas do Senhor, né, da banda Exarca de Ravenna. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria para nós estarmos aqui. Eu acho que é a primeira vez que nós vamos participar de um programa de cristão e estamos sempre à disposição, tá? Se precisar, a gente está aí. Obrigado. Olha, nós temos muito que conversar, né? O nome de vocês é muito inusitado, o trabalho de vocês é bastante diferenciado, né? Um ministério muito diferente, mas é claro que a gente quer começar com louvor. Então vamos lá? Vamos louvar? Ok. Vamos tá trazendo uma música de autoria da banda. A banda chama-se Exarca de Ravenna. Todo olho então verá a excelsa glória do Filho de Deus. Relâmpagos e voz de trovão iremos ouvir lá do céu, anunciando juízo final, a última guerra, o Armagedon. Anunciando juízo final, a última guerra, o Armagedon. Então verá a excelsa glória do Filho de Deus. Relâmpagos e voz de trovão iremos ouvir lá do céu, anunciando juízo final, a última guerra, o Armagedon. Anunciando juízo final, a última guerra, o Armagedon. Glória a Deus. Oh, muito legal essa música, né? A autoria de vocês. Quem é o compositor da banda? É o Gleibson, que não pôde estar conosco hoje. São e o Cláudio vários também. outros componentes, Isso. né? Vocal, Melquisedeque. Isso. Aqui no violão, Irmão Dragão, não é isso? Exatamente. E quem mais está faltando? O Heraldo e o Gleibson. Muito bem. Que é o baterista e o guitarrista. E esse nome, né, tão diferente, Exarca de Ravenna, o que significa? Exarca em italiano significa tratado. E Ravenna é uma cidade da Itália onde foi feito um tratado há muito tempo atrás, onde o cristianismo reinou por 10 anos. E nós profeticamente declaramos e acreditamos e cremos que o reinado de Deus em nossas vidas não é só de 10 anos, é eterno. Maravilha. E a banda, ela tem quanto tempo já na estrada? Uns 8 anos, né?
8 anos, que é o tempo que existe também o Caçadores. A banda nasceu junto com o ministério de vocês, que é o Caçadores de Almas. Caçadores de Almas, Ministério de Motociclistas. Pronto, fala um pouquinho então desse ministério, Caçadores de Almas. Então, eu, há um bom tempo atrás, eu tinha uma estrutura financeira muito boa. Eu tinha uma vida, digamos assim, tranquila, né? Eu era um crente de igreja. E eu tomei algumas decisões erradas. Eu vinha a perder tudo que eu tinha. Casa, carros, família e amor próprio. E tentei até contra a minha vida. E fui acolhido lá na casa de apoio, Pocinho de Jacó, que é esse pet que está aqui no meu colete, onde eles resgatam pessoas com problemas de dependência química e em situação de rua. Eu falo situação porque nós cremos que essa situação pode ser mudada. E lá eu fui passar algumas semanas, né? E lá fiquei 5 anos. Foi uma faculdade para mim. E lá eu pude reaprender muitas coisas sobre o verdadeiro cristianismo. E eu sofri um acidente e deu vontade de me juntar a 2 amigos meus e ir a Brasília, de moto, numa 125. E o Cláudio não acreditava que eu iria fazer essa viagem, né? E eu falei, eu vou fazer. Economizei, falei com amigos e aí fui a Brasília ajudar uma família que estava desfacelada, totalmente destruída. Uma das pessoas mais importantes da família tinha perdido a memória por ocasião de excesso de depressão. Alguns membros dessa família estavam envolvidos com tráfico de droga, de armas. E com a ajuda de Deus, nós conseguimos reunir essa família em almoço, em jantar e quase que 90% da família foi reestruturada. Voltaram a se falar, voltaram a buscar o Senhor e o mais importante, a ter o Senhor como o Salvador, o mais importante para a vida deles. Graças a Deus. E aí eu voltei de Brasília e o Cláudio começou a sonhar a ter uma moto também, que na época ele não tinha Cláudio moto. Cláudio é o Irmão Dragão. Irmão Dragão. Eu chamo ele de Cláudio, mas ele é conhecido como Irmão Dragão. Então o Irmão Dragão começou a sonhar com essa moto e pediu a Deus, né? E ele, pedindo a Deus, ele falou, Deus, eu não tenho como comprar uma moto. E ele orando, pediu a Deus que fizesse esse sonho real. Eu falei para ele, Cláudio, se você pedir, Deus vai te dar esse sonho. E aí chegou um irmão nosso, que hoje é guitarrista de uma banda também que o Cláudio faz parte, que é o Ex-Defuntos, e disse, cara, eu queria tanto um terreno porque eu vou casar e não tenho onde morar. Cláudio falou, eu queria muito uma moto, porque eu queria montar um ministério de motociclistas com meu amigo Melquisedeque. Aí ele falou, o Alex, né? Falou, eu tenho uma moto. Aí Cláudio, eu tenho terreno. Vamos trocar? Então a moto é idêntica à minha moto que veio a Brasília. E aí nós começamos a rodar juntos e montamos o Caçadores de Almas, que é um ministério de motociclistas que, além de estar envolvido diretamente com o motociclismo nacional e internacional, eu vou contar depois, porque é internacional. Nós fazemos um trabalho nas madrugadas de Natal, onde sentamos com pessoas em situação de rua, com problemas com dependência em drogas, e comemos com eles e fazemos uma estratégia, que são divididas em 3 partes. A primeira, a gente se envolve com essa pessoa. Depois que você se envolve, você conquista a confiança dessa pessoa. Depois que você é minha amiga, você vai para onde eu quiser, quer dizer, para onde eu convidar. Não vai? Porque você confia. E aí nós convidamos as pessoas para serem internadas na Casa de Apoio Pocinho de Jacó. E lá ela recebe instruções, né? São 5 cursos diários. O pastor Júnior Firmino esteve conosco lá, conheceu. Chamou minha atenção, muito bom. E lá elas também têm a oportunidade de serem convidadas ao novo nascimento. Porque nós cremos que nós somos chamados para reconciliar pessoas a Deus. Nós, como cristãos, temos essa função aqui na Terra, reconciliar pessoas a Deus. E aí nasceu o Caçadores de Almas. Hoje o Cláudio está fazendo um trabalho dentro do motoclube, que é o Compadres do Brasil, mas é o nosso fundador, é um dos nossos mais importantes caçadores de almas. Que maravilha! Você tem uma ideia, né, de pessoas, de casos, quantos casos nesses anos, né, de pessoas que vocês conseguiram realmente trazer de volta, né, desse mundo que a gente sabe, né, que as pessoas se perdem, vão tão fundo, tão longe, né, do que a sociedade considera, enfim, um cidadão, né,
atuante, útil, né, à sociedade. Pessoas como você falava para mim mais cedo, que pessoas até que às vezes são tratadas como a escória, o lixo da sociedade. Né? Quer dizer, que pegam um caminho às vezes que é considerado tão difícil de ter volta. Você tem uma ideia de quantas pessoas, né, vocês já trabalharam, conseguiram resgatar? O número exato é bem difícil, porque quando se fala de cuidar de crianças, aparece muita gente querendo ajudar e é bem mais fácil. Quando se fala de ajudar idosos, também aparecem pessoas querendo ajudar e é bem mais fácil. Mas quando se fala de ajudar dependentes, que as pessoas conhecem na sociedade como noiados ou drogados, é muito difícil, porque eles mesmos não se amam, eles mesmos perdem o amor próprio. Mas temos casos bem especiais e específicos de pessoas até de outros países, né? Tivemos lá no Pocinho de Jacó aquele advogado, como é o nome dele, Cláudio? O advogado. Seu Sérgio. Seu Sérgio teve escritório de advocacia nos Estados Unidos. Foi encontrado numa favela, magro, muito magro, com um problema seríssimo de estômago. Não podia comer nada derivado de milho. E no Pocinho de Jacó é a nossa maior alimentação. É de manhã cedo, é soja, cuscuz e chafé. Não pode ser café porque é muito forte. O almoço, feijão, arroz, soja. O jantar, cuscuz e soja. E aí seu Sérgio falou, eu não posso ficar aqui, eu queria muito, mas eu não posso, não tem como eu comer aqui. Eu perguntei para ele se eu podia fazer uma oração por ele. E lá no Pocinho de Jacó, a gente tem uma brincadeira, né, Cláudio? De orar com um tapa, com um empurrãozinho, com uma certa pressão no corpo físico para a pessoa entender a importância da fé. E eu dei um tapa na barriga do seu Sérgio. Seu Sérgio engordou 12 quilos e comeu milho todos os dias e saiu de lá, parecia um tourinho. Seu Sérgio rodava em pé numa bicicleta quase 1 hora, na areia. Que coisa, e né? ele tinha mais de 40 anos, né? Mais de 40 anos. Maravilha. Outra história muito especial para o Caçador de Almas é hoje uma moça que, se eu não me engano, o nome dela é Fabiana. Luciana, minha esposa me lembrou ali. Luciana estava de 2h30 da manhã. Terminou a caçada. A caçada começa em torno de meia-noite. Nós percorremos vários lugares em Natal e nas proximidades de Natal. E eu vou deixar os mais novos em casa para a mãe não se preocupar, o pai não se preocupar. E eu estava indo deixar um amigo nosso ali próximo de Cidade Verde. E a Luciana estava no escuro, chorando, e eu observei ela de longe. E eu falei, pai do céu, o que essa moça tem? Eu todo de preto, se me aproximar dela, ela vai correr. E aí o Espírito Santo falou assim, a estratégia. Nós sempre procuramos usar alguma estratégia. E eu sempre ando com minha Bíblia, né? Ela está aqui do meu lado como uma arma. E eu uso um coldre axilar como se fosse realmente uma arma. E eu falei, e o Espírito Santo falou para mim, dá uma Bíblia para ela. Eu peguei minha Bíblia, fui me aproximando devagar, ela se assustou e gritou, se me aproximar eu vou correr, eu vou chamar a polícia. Eu falei, é só um presente, pega. Estiquei o braço, ela pegou essa Bíblia. Tânia, passaram-se mais de 3 meses, eu estava na igreja Bola de Neve, fui pegar uma doação lá, pro Pocinho de Jacó, e ela bateu no meu ombro. Eu me virei, ela falou, o que significa esse símbolo, né? Nós usamos o escudo aqui. E eu falei, é o símbolo do Caçador de Almas, Ministério de Motociclistas. Por quê? Não, porque eu estava indo me suicidar há um tempo atrás. E apareceu do nada um homem todo de preto e me deu uma Bíblia. E tinha o adesivo, nossas Bíblias têm o nosso adesivo. E eu li, levei para casa, meu esposo leu, e hoje nós somos membros aqui dessa igreja. Que maravilha, né? Então, essas histórias, assim, elas nos impulsionam. É o que a gente recebe em troca. Com certeza. Né? São almas que estão sendo reconciliadas a Deus. Né? Maravilha. Isso é então, bom demais, é parte né? da nossa história, essas pessoas bom, caminhando. Muito bom. Nós já vamos conversar muito mais com Caçadores de Almas, mas agora eu quero que você acompanhe comigo as imagens de como foi a abertura do Aleph, um evento muito importante que acontece aqui na nossa cidade. Fala galera, hoje estamos aqui no Congresso Aleph 2014, que tem como tema a Igreja e a sua missão transformadora. E vocês vão conferir agora nas imagens um bate-papo, uma entrevista que a gente fez com o pastor Ariovaldo Ramos, com o presidente da Aleph, e também vão conferir imagens de como foi a abertura desse super congresso, que reúne
líderes e pastores de todo o Rio Grande do Norte e Norte e Nordeste. Confere aí. Meu anseio é su Jesus, meu anseio é su Jesus, meu anseio. Em poder pra salvar, pra sempre, toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso mundo terminar. Desejo mais do que mil bênçãos. Eu sei, é agradar teu coração. Bom, pessoal, aqui comigo está o missionário Leandro Silva, presidente da Aleph. Eu quero saber, missionário, o que é a Aleph? Para quem está em casa, para quem não conhece essa associação, explica aí o que é a Aleph e qual a importância dela na sociedade. Bom, a Aleph é uma organização que nasceu cerca de 8 anos atrás, quando pesquisas mostraram que Felipe Camarão, um dos bairros de Natal que tem um dos piores índices de violência e injustiça, também era o bairro mais evangélico da cidade. E isso gerou uma pergunta por parte de alguns líderes: por que tantas igrejas não influenciavam na mudança daquela realidade tão difícil social? E pastores e líderes começaram a se reunir, a pensar, a orar, a buscar de Deus estratégias para uma atuação mais relevante naquela comunidade. E depois de um ano de trabalho, foi criada uma organização missionária que agrega diversas igrejas locais, das mais diferentes denominações, e que visa apoiar na igreja para que ela tenha maior impacto na sua comunidade e maior impacto na sociedade. Com o passar do tempo, a Aleph foi crescendo e passou a atuar em outros estados do Brasil, em outras regiões da cidade, a ponto de hoje ter ação em 14 estados diferentes do Brasil. É uma organização que visa equipar a igreja para cumprir a sua missão integral. O que nós queremos ver são igrejas saudáveis, trabalhando juntas para alcançar suas comunidades. E nós cremos que o ponto central para isso é o desenvolvimento de líderes apaixonados pelo reino de Deus, apaixonados pela missão da igreja, e o que nós queremos encorajar, equipar e apoiar esses líderes. Vai compartilhar conosco nessa noite o tema a igreja e a sua missão transformadora, né? O que Pedro está fazendo é chamando Jesus de Deus. Tu és Deus. Filho de Deus é Deus. Tu és Deus que vieste em carne e osso. Adorar é colocar toda a vida à disposição de Deus. Não é só fala que eu obedeço, é leva-me por onde quiseres me levar. Faz a tua vontade. Glorifica o teu nome. Não importa o que o Senhor tenha de mudar, não importa o que o Senhor tenha de fazer, eu não tenho mais nenhum outro motivo para viver senão a honra do teu nome, a glória do teu nome, a honra do teu nome, a glória do teu nome, o teu louvor e a tua honra. Porque agora isso é o que eu sou, um manifestador de Jesus Cristo andando pelas veredas da justiça por amor ao nome do Eterno. Fala, pessoal, agora aqui ao meu lado eu tenho a honra de estar com o pastor Eovaldo Ramos. E eu gostaria de saber, pastor, como o tema da missão do Congresso Aleph 2014 desse ano é a igreja e a sua missão transformadora, como que o senhor vê esses ajuntamentos de líderes, de pastores, para a comunidade cristã, para debater o papel da igreja na sociedade? Bom, eu vejo com muita alegria e gratidão a Deus, porque isso é a igreja reunida. Jesus Cristo tem uma igreja só, tem uma noiva só, ele vem buscar um grupo só. Nós é que estamos divididos em denominações, só que Jesus nem sabe o nome das nossas denominações. A denominação é uma invenção nossa, tem a ver com a nossa luta pela verdade, não nasceram de forma aleatória, nasceram no meio de uma batalha pela verdade, pela palavra de Deus, etc. Mas é uma coisa nossa.
não é uma instituição divina. A instituição divina é a igreja, que é o corpo do Cristo, que é a reunião de todos aqueles que, a exemplo de Pedro, sabem no mais fundo do seu coração e com toda a força do seu ser que Jesus Cristo é Deus, que veio em carne e osso para nos libertar e que só Ele devemos adorar, honrar e servir. Então isso é a igreja. A igreja, em cada cidade, em cada município, em cada estado, em cada país, está dividida em muitas denominações. As denominações são instituições que agregam cada uma parte da igreja, mas não são a igreja. A igreja é a noiva do Cristo, é o ajuntamento daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, quando eu vejo uma reunião como essa, eu realmente vejo uma manifestação da igreja. E isso é uma manifestação da igreja. A igreja que está na cidade, que está no estado, que está no país, se encontrando através dos seus presbíteros para dizer: somos um povo só, somos o povo de Jesus Cristo e estamos aqui para fazer a vontade de Jesus Cristo. E nos reunimos aqui para ouvir Jesus Cristo e fazer a sua vontade. E isso é a igreja. Isso é a igreja. As nossas denominações, e eu não tenho nada contra, porque eu também sou membro de uma denominação, mas as nossas denominações, elas são uma criação nossa no meio de uma batalha histórica, mas não a igreja. A igreja é a reunião, a congregação daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e que estão aqui para glorificar o seu nome, servindo a Ele e, por servir a Ele, servindo a humanidade. Então, quando eu vejo uma reunião como essa, eu dou glória a Deus, eu digo: é isso aí, Jesus, isso aí, olha aí. Aqui sim está reunida a tua igreja, os seus presbíteros estão aqui reunidos em concílio. Fala conosco, Senhor, fala conosco. Propagar Produções apresenta Propagar Fest com Thales Roberto. Ele é o amor, forte mais da luz do céu. Participação aprovados. Esse é o som que age nesse som, mas esse é o som que vem de Deus pra você, sangue bom. Dia 14 de novembro, no Centro de Convenções de Natal. Mas eu escolho ser amigo de, eu escolho Cristo. Garanta já seu ingresso no Pittsburgh, Natal Shopping, Eden Mall ou Norte Shopping. Levando 1 quilo de alimento, você paga meia entrada. Propagar Fest, dia 14 de novembro. Realização: Propagar Produções. Vai ser muita pressão. Senhor, joga a mão. Senhor, oh, oh, oh. Derrama assim, ó. Cheio do Espírito Santo, irmão. Oi, oh, 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 oh. Joga no irmão. Ok, irmãozinho, Thales Roberto, no dia 14 de novembro, nós temos um encontro marcado, eu, você e os três. Pressão Natal, 14 de novembro, tamo junto, é nóis, valeu. Sejam cheios do... Fala galera, eu sou Miguel Riedel da Propagar Produções e se você vai vir pro Propagar Fest dia 14 de novembro com Thales Roberto de busão, ó, tem um recado maneiro pra você, tá? É muito fácil chegar, basta descer na parada do Praia Shopping, que é bem pertinho da Via Costeira. Eu sou blindado pelo sangue do Cordeiro e nenhum inferno inteiro reunido tem poder contra mim. Eu sou invisível na guerra, flecha na aljava de Deus. O inimigo se levanta contra mim, eu venço tudo. Eu sou blindado pelo sangue do Cordeiro. Viram só?
é rapidinho. Basta pegar o busão, saltar no Praia Shopping, fazer uma rápida caminhada e aí você vai poder chegar aqui no Centro de Convenções e curtir Thales Roberto dia 14 de novembro no Propagar Fest, hein? Ó, a gente tá ali esperando, corre! Soldado na posição. Tudo bem, se você... E aí, galera, eu sou Tânia Diniz da Propagar e olha, estamos aqui no Centro de Convenções para dizer para você que aqui vai ser demais. Dia 14 de novembro no Propagar Fest com Thales Roberto. Olha, o Centro de Convenções é muito bem localizado em plena via costeira, né? Você aqui vai ter amplo estacionamento, seu carro vai estar guardado em segurança e olha, muito mais, em tudo de bom ser aqui. Entrego tudo, a ele tudo o que sou. A minha vida, ser pra mim mesmo, não é mais nada além de vento. Eu entrego tudo, a ele tudo. Galera, onde tudo vai acontecer, o Pavilhão das Dunas, olha só. No mais tudo ele fará, eu sei que posso descansar na beleza desse amor, maior que tudo, o Senhor é meu pastor. Propagar Fest vai acontecer no Pavilhão das Dunas e olha, totalmente coberto e climatizado. É isso aí, hein? Thales Roberto no Propagar Fest, dia 14 de novembro no Centro de Convenções. Você não pode perder. É simplesmente imperdível, né? E agora eu quero bater um papo aqui com meu amigo Pastor Júnior Firmino. Pastor Júnior, eu sei que o senhor está aí numa cruzada, né? Num super projeto que vai acontecer esses dias. Fala pra gente um pouquinho, Sertão Presente. É uma alegria primeiro estar aqui nesse programa assim tão pra cima, né? A gente sente como realmente vocês são animados, né? E estamos animados também em trazer apoio a líderes menos favorecidos do sertão nordestino. Essa vai ser, se eu não me engano, é a 10ª cidade que nós já atuamos e nós levamos pessoas de várias denominações. Eu costumo dizer que é muito mais fácil trabalhar para uma denominação do que trabalhar para um reino. O reino é mais complexo, assim, porque as pessoas se habituam todas a trabalhar na sua própria igreja. Isso não é errado, apenas é um ritmo que se cria dentro de uma denominação. E quando você fala para ajudar os outros, assim, a pessoa acha aquele estranho. Mas Deus está me dando essa estratégia e eu tenho, muita gente tem começado a enxergar o reino de Deus de uma forma muito mais abrangente. E nós trabalhamos agora, vamos fazer Jardim do Seridó, 1 e 2 de novembro. Você paga para ir trabalhar lá, né? Isso é uma coisa muito interessante. Todo mundo paga para trabalhar. Então nós vamos lá abençoar 6 denominações. Nós vamos juntar todos os líderes e dar treinamentos gratuitos. Vamos treinar os líderes das igrejas locais. Vamos ter dia de princesa para as esposas e suas filhas, que é uma outra diferencial. Então a gente trabalha evangelizando a cidade, mas o grande foco é apoiar o líder e sua família. O restante que vem porque Deus tem honrado e tem chegado muita gente, né? E nós temos colocado outros trabalhos assim, que têm aderido ao processo. Mas o grande projeto é apoiar o líder e sua família menos favorecido do sertão nordestino. Então o senhor leva, né, vários voluntários de diversas denominações com o senhor para executar essa obra, né? É uma vitamina miscelânea. Se eu bater no liquidificador das denominações, eu não sei nem o que vai dar, mas então, é uma benção. A sua igreja eu garanto que está lá. Então convida 20, aí, 30... quem não está ainda como voluntário, convida aí o pessoal para participar. Muito bem. Se você quer trabalhar de graça e ainda pagar para isso, chegou uma grande oportunidade de ajudar o Sertão Presente, que será dia 1 e 2 de novembro. Você entra no Facebook do nosso grupo de amigos, chama-se Encoraje Sertão Presente. Entra lá e tem todas as informações de como você poder ajudar e apoiar.
os líderes menos favorecidos e suas pequenas congregações do sertão nordestino. Vai impactar a tua vida, pode se preparar, que vai ser algo que vai mexer com você, vai ser uma bênção para você também. E eu espero ter a nossa apresentadora lá também. Ah, então, seria quem uma sabe, honra né? para todos nós, seria uma honra. Quem sabe dá certo da gente ir lá fazer uma cobertura. Seria joia, seria uma honra para nós, eu vou orar por isso. Amém, amém, amém. Vamos lá, eu também. Tá bom, graças a Deus. Então, eu queria agora, né, pedir a vocês, né, uma opinião. A gente está sempre falando aqui sobre assuntos, né, que nós publicamos na Propagar, né, que, aliás, você já correu na banca, já foi lá pegar a sua? Pois é, na banca mais próxima da sua casa, hein? Você não pode perder, olha, últimos dias da Propagar número 9 nas bancas. Então corre, vai lá e pegue a sua. E aqui nesse número a gente tem um artigo, né, que fala sobre coração de rato ou coração de leão. Olha, a coluna que eu mesma escrevi, né, onde a gente fala aqui sobre você ser corajoso, você tem coragem, afinal, para enfrentar os desafios da vida, né? Deus pode te dar grandes missões, pode confiar em você para executar grandes obras, porque para executar grandes coisas é preciso ter coragem, não é verdade, Pastor Júnior? O que o senhor acha do que a gente fala aqui nessa coluna? Coração de rato ou coração de leão? O leão da tribo de Judá que nos chamou à existência, né? Éramos mortos, né? Éramos sem graça, né? E Jesus, o grande vitorioso, nos chamou. Então temos que ser parecidos com o grande vitorioso Jesus, né? Que deu a importância que temos hoje. Hoje a nossa importância, todas as qualificações que temos, veio deste grande exemplo que é Jesus, que venceu e continua vencendo ao nosso favor. Só precisamos não ser violentos, né? Porque o leão também tem a violência, tem a força dele exacerbada às vezes, mas precisamos entender essa força controlada, né? Ter ela sabendo que nós vamos vencer e ao mesmo tempo ter a humildade para ver que é o foco da luz de Jesus nas nossas vidas e não é luz própria, é luz que vem de Deus sobre nossas vidas. Temos que ter mais espírito empreendedor, temos que acreditar mais. A gente diz que tem fé, mas age como incrédulo. Temos que ter mais empreendedorismo, temos que ter mais convicções. E eu gostei da matéria, a matéria é pertinente. Que bom. E você, Melquisedeque, você leu aqui também a matéria, o que você achou? Li e achei muito interessante. Até comentávamos que a referência utilizada foi Josué. E ele estaria assumindo a posição de quem? Moisés. É um cara que foi chamado... Eu creio que Moisés tinha a aparência de um leão, mas o coração de rato, porque ele teve medo, ele disse que não conseguia falar. Hoje mesmo eu mencionei a história de Moisés quando conversava com a minha esposa, porque às vezes a gente esquece que se Deus nos chamou, está escrito que Ele vai terminar essa boa obra que começou na nossa vida. E é Ele quem nos capacita, não somente a falar, mas fazer. Porque em nós não somos nada. Por nossas aparências principalmente, né, Cláudio? As pessoas olham pra gente e não falam, não, crente nunca. Mas quando se aproximam, quando conhecem, quando elas nos dão a oportunidade de mostrar alguma coisa, nós mostramos Cristo. Porque por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas, e é Ele que é digno de toda a atenção, de toda a glória, de todo louvor e também da adoração nossa. Amém, né? Então, louvor, adoração, vamos adorar. Essa música, ela fala se Jesus estivesse aqui. É uma letra própria também nossa, e ela fala muito forte aos corações da gente. Quantas vezes passamos nas ruas e os mendigos a pedir nas calçadas: moço, por favor, me dê alguma coisa. Me perdoe, mas não tenho nada. Se Jesus estivesse aqui,
passar isso também. Não existe mais amor, só vontade de ter, só vontade de ter, só vontade de ter poder. Passando fome os irmãos se encontram, preso nas celas, nas macas, sozinhos, nos hospitais, nas salas, nas macas. Não existe mais amor, não existe mais amor, não existe amor aqui. Se Jesus estivesse aqui, oh, oh, passaria isso também. Não existe mais amor, só vontade de ter, só vontade de ter, só vontade de ter poder. Pra se falar, o amor é atitude para praticar. Tivesse aqui, oh, oh, passaria isso também. Não existe mais amor, só vontade de ter, só vontade de ter, só vontade de ter poder. É isso aí. Glória a Deus. E agora eu quero que vocês acompanhem aí o super bate-papo com o Davi Sasser. Vai lá, Miguel. A ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma teu lugar. Ele está sentado no alto sublime trono, é o que a palavra do Senhor diz. Isaías diz que ele está sentado num alto e sublime trono. Mas o interessante é que, a despeito dele estar assentado num alto e sublime trono, lá em Apocalipse fala que quando se começa a oração ao Cordeiro de Deus, os 24 anciãos que também estão assentados em tronos saem dos seus tronos. Os seus hinos e a sua voz é conhecida de norte a sul do Brasil. Tem 9 anos de carreira e 4 anos de carreira solo. E nesses 4 anos já são 5 CDs lançados, sendo o último Vem o Teu Reino, que acabou de receber o disco de ouro. Ao meu lado, ele que tem nome de rei, Davi Sasser. Muito obrigado por estar nos recebendo, querido. Obrigado você, obrigado a todos que estão nos vendo agora, nos assistindo. É um prazer estar aqui, é um prazer poder voltar a Natal, né? Já tinha um tempo que eu não vim aqui em Natal, eu vim de alguma outra cidade aqui no Rio Grande do Norte, mas não exatamente Natal. Então é um prazer voltar, um prazer estar aqui no DVEC, poder compartilhar daquilo que Deus tem nos dado, ministrar, ver as pessoas sendo abençoadas. Isso para mim é uma alegria, é um prazer muito grande. Amém. Davi, vamos voltar para o início, vamos para o início de tudo. Quando você tinha 6 meses de idade, você teve paralisia infantil. E aos 3 anos, num culto de oração, você foi curado. Essa experiência, esse milagre é muito marcante na tua vida. E se essa experiência, o quanto ela moveu as águas para te trazer até onde você está hoje, esses hinos, o quanto isso lhe inspirou e inspira até hoje. Bem, na verdade, essa história é uma história até muito interessante, porque eu não me lembro dessa história. Quem me contou essa história foi minha mãe. E a minha mãe só me contou essa história depois que eu me casei, depois que nasceu meu primeiro filho. Assim, ela meio que guardou, assim, meio que segurou um pouco essa história. Ela achava que tinha um momento para me contar, e ela achou que o momento foi no dia que ela foi lá na nossa casa visitar o meu primeiro filho que nasceu, o Breno. Ela me contou essa história de como aconteceu isso, porque eu fiquei com um sinal, assim, talvez, né,
do que aconteceu, fiquei com uma sequelazinha do que aconteceu. Então ela, de uma certa forma, se sentia meio culpada e tudo mais, e ela não sabia como é que eu ia reagir a tudo isso. Então, quando ela foi lá na nossa casa, ela foi e me contou essa história. Eu falei, mãe, por que você não me contou essa história antes? Assim, isso para mim não é uma história de uma tragédia, é uma história de um milagre, né? De algo poderoso que Deus fez. Isso renovou ainda muito mais a minha fé, a minha confiança naquilo que Deus queria fazer através da minha vida. Mas antes mesmo de eu saber dessa história, eu já estava muito envolvido com o reino, compondo, gravando, já tinha gravado o CD Toque no Altar e Restitui. Então, assim, eu já vinha fazendo, né? Já vinha trabalhando para Deus. Depois disso, a minha motivação aumentou ainda muito mais por saber dessa história lá da minha infância, do que Deus fez na minha vida. Amém. E, bom, há poucos dias você recebeu o disco de ouro do Venha o Teu Reino. Eu quero saber como é que tá sendo a turnê do novo CD, como é que tá sendo isso, já disco de ouro, enfim, como é que tá sendo tudo isso? Esse CD, na verdade, ele é um CD muito marcante para mim, assim, para o meu ministério, porque eu quis fazer esse CD de uma forma diferente, eu quis gravar ele com outros músicos, fiz parte dele lá fora, nos Estados Unidos, fiz ele assim... querendo muito gravar todas as canções que estão nele, assim, não teve interferência de gravadora, não teve nada, assim, eu fiz o CD muito tranquilo dentro daquilo que eu acreditava que tinha que ser. E essa canção Venha o Teu Reino é uma canção que graças a Deus, assim, tem alcançado, tem ido em lugares, né, que eu ainda não cheguei. A música sempre chega antes, né, do que a gente, mas ela sobretudo é uma profecia e é uma declaração sobre o Brasil, para que de fato o reino do Senhor se estabeleça na nossa nação. A gente vive dias, vésperas das últimas eleições, né, do segundo turno, e a gente vive um momento no Brasil que os filhos de Deus precisam se manifestar como filhos de Deus. A gente precisa manifestar o reino de Deus no Brasil, porque eu creio de fato que só vai haver uma transformação mais profunda quando o reino do Senhor se estabelecer através de nós. Eu sei que um dia vai vir o reino físico, ele vai vir sobre as nuvens como poder e glória, como a Bíblia fala, vai se estabelecer no seu reino, mas enquanto ele não vem, a gente pode manifestar as características do reino, e a gente sabe quais são: justiça, paz, amor, e essas características a gente pode manifestar e influenciar nos nossos relacionamentos, e essa canção fala disso, essa canção traz isso, essa canção proclama essa verdade da palavra, e talvez também por isso que esteja fazendo esse sucesso em Deus, né? Não um sucesso humano, mas esse sucesso em Deus, e ter alcançado o disco de ouro, para mim foi uma alegria muito grande. Amém. E o clipe dessa canção já está chegando quase aos 500 mil de visualizações, e tem a participação do Léo Moura, foi gravado no Rio de Janeiro. Como é que foi a gravação desse clipe? Eu queria que pessoas diferentes, de atividades diferentes, cantassem esse refrão, venha o teu reino, como que pessoas clamando pelo reino de Deus, onde ele trabalha, no seu local de vivência e tudo mais. Então aparece o Léo Moura, que é um amigo nosso, que ama o nosso ministério, que é flamenguista como eu, desculpa. Tudo certo. E a gente achou legal fazer com ele. A gente fez com os meus pais, o senhor e a senhora que aparecem são os meus pais cantando, tem as criancinhas cantando, tem uma outra moça num outro lugar cantando. Então eu queria que isso fosse... A ideia que eu queria passar era que pessoas em lugares diferentes clamando pela mesma coisa, que viesse o reino de Deus. Acho que ficou legal. Ficou muito lindo, assim. E o que é que vem no futuro? O que é que tá vindo após o Venha o Teu Reino? O que é que você tá fazendo agora? O que é que tá matutando agora? O que é que vem pra galera de casa? Tem algumas coisas em segredo, né? Eu e Deus ali, minha esposa. Mas a gente pensa em gravar um DVD, né? Com o CD Venha o Teu Reino, e incluindo algumas outras canções também, gravando lá no Rio de Janeiro. Eu acho que eu gosto muito de gravar ao vivão, assim, DVD. É um lugar onde eu me sinto mais à vontade para ministrar, liberar palavras sobre as pessoas e tudo mais. O CD, ele tem um tempo, então a gente tem que controlar um pouco, segurar um pouco. O DVD a gente pode largar o aço sem problema, assim. Então eu tô nessa expectativa. Tomara que dê certo, a gente tá conversando lá com a gravadora. Vamos ver se pro ano que vem, pro começo do ano, a gente grava esse DVD. Amém. Então, para encerrar, deixa um recado aí pro pessoal de casa.
Quero agradecer por tudo, pelo carinho de vocês. Eu sei que quem está nos vendo agora é porque também, de uma certa forma, ama o nosso ministério. Que Deus abençoe a sua vida. Eu profetizo a bênção do Senhor sobre você, sobre a tua casa. Uma canção que nós gravamos lá no começo que diz: bendita será a tua casa, benditos serão os teus filhos, Deus engrandecerá o teu nome. Eu profetizo isso sobre a tua família, você que está nos vendo agora. A tua família é bendita do Senhor, a tua família toda serve ao Senhor. Ainda aqueles que não servem virão e servirão também ao Senhor. Que a bênção do Senhor permaneça sobre você. Muito obrigado por ter nos assistido aqui. Com 15 anos de mercado, a Gráfica Sul traz os melhores equipamentos com tecnologia de ponta, imprimindo qualidade com responsabilidade ambiental, fazendo com seus trabalhos um mundo melhor, com uma vasta gama de serviços promocionais e editoriais, levando uma imagem de qualidade à sua empresa. Gráfica Sul, a sua melhor impressão está aqui. Acesse nosso site www.graficasul.com.br. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, lift off. Forever Active Boost from Forever Living Products. Ah, que peninha! Estamos chegando ao final do Ser Gospel TV dessa tarde. Pastor Júnior, foi muito bom receber o senhor aqui. Olha, espero recebê-lo mais vezes. Inclusive, nós temos um projeto aí que vamos fazer juntos, né? Nós estamos alinhavando aí. Não vamos dizer que é na rádio, não. Não vamos falar ainda. Não conta pra ninguém, é segredo. E é com alegria que eu quero dizer que foi uma honra para mim. Primeiro que eu acho a revista de vocês fantástica, um design belíssimo, matérias muito boas. Vocês estão de parabéns. Essa revista é para ir para qualquer lugar do mundo. Estou dizendo isso diante de Deus. Parabéns. Parabéns ao Caçadores, né, de almas ali do Pocinho de Jacó, que eu fui conhecer. Realmente são pessoas que merecem minha referência. São pessoas de Deus. E ao Sertão Presente, você, inclusive, quanto é, né? Eu esqueci de dizer. É caríssimo. Fala aí pro pessoal. É caríssimo. É R$50. Você tem um ônibus ida e volta e toda a alimentação inclusa. Você já viu que coisa barata? Então você tem como pagar apenas R$50 e passar um fim de semana ajudando. A saída na sexta-noite, 8 da noite, mais ou menos 7h30 da noite, saída. E retornamos no domingo ao meio-dia, saindo de lá. Então você não perde nenhum culto à noite no domingo. E vai ser um privilégio. E quero lhe presentear com esses 2 CDs do projeto Canta Sertão. Aí tem Tom Carf, tem Henrique Cerqueira, tem Armando Filho. Muita gente boa que cedeu seus direitos. Fala um pouquinho desse kit que o senhor estava falando, que presenteia aos pastores. Aqui tem muito material de doação. Aqui tem material de treinamento para liderança. Aqui tem mais ou menos uns 8 DVDs. Tem revistas. Já assisti uma parte, é muito bom realmente. Inclusive eu preciso até, né, vou levar até umas daqui também.
também, né? Para incluir Amém, no kit. com certeza. Muito bem. E temos muitos livros de presente, alguns novos, outros usados, porque você pode doar também livros usados para o projeto, né? Então, tudo isso é presente que vai ser dado aos líderes locais lá. Nós vamos reunir todas as denominações no mesmo lugar, que é uma coisa até inédita para a cidade de Jardim do Seridó. Mas é uma honra para mim eu ver a Assembleia de Deus, Missão Evangélica, Igreja de Cristo, Presbiteriana, Batista e uma comunidade lá, todas juntas, somando, aprendendo, né, trocando ideias. E isso para mim é reino. E o reino de Deus chama a minha atenção. Com Você certeza. aqui está fazendo um papel também de alguém de fomentando unidade no Amém, reino. com Eu quero certeza. louvar Deus pela sua vida e pelas coisas que Deus tem levantado, inclusive usando esse Amém. canal de comunicação. Estamos aqui investindo no que é eterno, né? Amém, amém por Porque isso. o resto Amém é por isso. efêmero. Muito passa. obrigado. Em nome do Sertão Presente, muito obrigado. Obrigada, senhor, pela sua presença, Uma viu? honra. Nos prestigiando aqui. Uma honra para mim. E o Caçadores de Almas aqui conosco. Foi muito bom receber vocês. Você estava falando também a respeito de uma Bíblia que vocês usam, né, no trabalho, que é especial. Isso, Fala um pouquinho dessa Bíblia nós pra temos gente. essa ferramenta que é a Biker Bible. Ela vem do CMA na Europa para gente utilizar nos meios motociclísticos. Os presidentes de motoclubes, eles recebem quando completa ano. Nós viajamos pelo Brasil, levando e proclamando o Evangelho simples de Jesus Cristo. E quando eles recebem, muitos deles me procuram depois contando histórias, porque um deles me procurou e me ligou e disse: eu tenho mais de 50 anos, Melk, nunca li uma Bíblia. E você me presenteou com essa Bíblia e eu pude ler e ver quantas histórias maravilhosas tem nela e como é importante a gente conhecer o que está escrito. Então eu queria deixar essa aqui como um presente para você. Tem um adesivo obrigada. do Caçadores também que você pode colocar num carro ou na moto do seu esposo, que você estava comentando que queria... Que ele tem quer comprar, que né? ele quer comprar. Né? E a gente também quer falar rapidinho de um evento que vai acontecer dia 21, que é a Sim. Tour do Antidemo, que é uma banda que faz um trabalho também muito parecido com o nosso, de evangelismo urbano e underground. Pronto, convida aí a quero galera convidar para todos que participar. gostam de um bom rock cristão, que venham estar conosco no dia 21, na segunda IPI, Segunda Igreja Presbiteriana de Natal, bem próximo do Midway. Vai começar às 18 horas esse evento. Se Deus quiser, estaremos lá com mais outras bandas locais, como o Skip, que teve aqui com vocês, a banda do Sancés, a banda do Cláudio também vai estar lá, do Irmão Dragão. A nossa banda vai estar lá também. E mais outras bandas que estão sendo convidadas para estar louvando a Deus conosco lá nesse dia. Vai ser um dia marcante para a cena underground de Natal. O pessoal do CMF está todo se movimentando aí. Foi uma coisa de Deus. Eles começaram a se reunir e estão divulgando nas redes sociais e fazendo reuniões para que Deus venha estar impactando essa cena, né? Recebemos algumas ameaças já da área secular, mas cremos que o maior é o que está conosco. Amém, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Glória a Deus, é verdade. Pessoal, olha, chegamos ao final, né? Para todo mundo que ficou ligadinho aí até agora. Um beijo no coração e, é claro, terminamos com mais louvor, mais adoração para você. Essa música chama-se Caçadores de Almas. Ela tem o tema do Ministério de Motociclistas que Deus nos chamou para resgatar almas do inferno. Fortes que o motor rugiu, chegou a hora de atravessar o Brasil. Sempre em frente, não podemos parar. Milhões de almas temos que resgatar. Não importa a hora nem o lugar. O poder do alto Deus vai mandar. Caçadores de almas, caçadores de almas, caçadores de almas. Se
você está no relento, deitado no chão, pensando na solidão, que seus problemas ninguém vai resolver, observe na estrada que você vai ver. Não importa a hora nem o lugar, o poder do alto Deus vai mandar. Caçadores de almas, caçadores de almas, somos caçadores de almas, caçadores de almas. Louvado seja Deus. Ser gospel não é dizer, ser gospel é viver, ser gospel não é estar, ser gospel é conquistar, ser gospel.